A graça e a paz do Senhor Jesus. Quero pensar com vocês hoje o texto de Filipenses capítulo 4, versículos 4 a 9. Uma palavra muito interessante que Paulo apresenta a esses irmãos, a esses cristãos, que diz o seguinte: não andeis ansiosos. Olha esse imperativo negativo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e a paz que excede todo entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Como é que a gente faz para não ficar ansioso? Se Paulo está dando uma ordem, que ordem? Como é que a gente obedece? Como é que é isso? Irmãos, é uma atitude, é de fato uma compreensão a respeito de si, é alcançar um pouco melhor a sua própria identidade e se conhecer. E no ambiente certo, no cristianismo, porque apesar de nós passarmos pelas mazelas da vida, a nossa fé segue inabalável, mas fé em Cristo e em sua palavra. É certo que o objetivo de Paulo é que esses irmãos encontrem satisfação. E a maneira correta de você entender que em passando pela ansiedade que tenta te roubar de viver o momento presente, porque o ansioso fica remoendo o passado ou projetando o futuro. E tem também as questões emocionais envolvidas nesse processo complexo. Não é simples, não. Mas há algo a ser feito enquanto passarmos pelas ansiedades da vida. Orar, se colocar diante de Deus, reconhecer sua soberania, conhecer um pouco melhor o nosso Criador. Isso é possível? É evidente que é possível, por isso que Paulo diz aqui: adorem, contemplem. Em outras palavras, entrem na presença de Deus. Segunda coisa, ações de graças, gratidão, satisfação, contentamento. Porque a tendência do ansioso é ressentimento, a tendência do ansioso é reclamação. E Paulo diz: se você passar pela ansiedade, e passamos, todos nós, e às vezes com maior intensidade, mas passamos por essas situações complexas. E Paulo está dizendo: não fica e não permite ressentimento, mas aprenda a agradecer apesar dessas dificuldades. E aí então vem o último elemento, petição, que poderá ser no singular ou no plural, petições. Essa é a maneira de tratar com a ansiedade em tudo, porém. Ou seja, em todas estas coisas que nos preocupam, devemos tornar elas conhecidas diante de Deus. E aí então alguém me pergunta: Deus irá removê-las? Não. Paulo não diz isso. Ele nem sequer menciona que elas serão retiradas. O que diz aqui é que Deus está preocupado com a gente, e não com a circunstância que vivemos. Esse é o triunfo do Evangelho. Podemos esperar que haverá um guarda. Esta paz, essa expressão, essa maneira como o texto se apresenta a nós aqui. Ele diz que a paz que excede todo o entendimento, esta sim acontecerá em nós e guardará não somente o nosso coração, mas a nossa mente, que é esse centro de tumulto. Graças a Deus que há sim uma vitória, um sucesso a ser alcançado. Por isso, sim, emoções, a flor da pele, dificuldades, lutas, esgotamentos algumas vezes, mas fé em Cristo, inabalável, em nome de Jesus. Oremos. Obrigado, Senhor, como diz Paulo,
nós nos encontramos, Pai, satisfeitos em Ti, apesar das lutas que passamos, e sabemos que o Senhor cuidará de nós em cada uma delas, em nome de Jesus. Amém. É certo que a tirania das circunstâncias tentará deslocar-nos da nossa segurança, mas Cristo é a nossa rocha. Deus te abençoe. Excelente semana. Constrói a sua vida nele. Amém.